Durante meus anos na faculdade em Nova York, eu e minhas amigas Elizabeth e Megan enfrentamos desafios que iam além das salas de aula e dos livros. Nossa jornada juntas começou quando decidimos dividir um apartamento para escapar dos altos aluguéis da cidade. Éramos 3 almas solitárias, unidas pelo desejo comum de independência e uma nova vida na cidade que nunca dorme. Elizabeth, sempre determinada, já estava no 2º ano de direito. Megan, com sua energia contagiante, havia acabado de voltar da Coreia do Sul. E eu, criado pela minha avó, estava finalmente experimentando um gosto de liberdade após anos de solidão. Nossas histórias pessoais, embora diferentes, se entrelaçaram naquele pequeno apartamento, onde compartilhávamos nossos sonhos, medos e segredos. No início, tudo parecia perfeito. Os primeiros meses foram preenchidos com risadas, estudos e planos para o futuro. Mas então, como uma sombra se insinuando por baixo da porta, coisas estranhas começaram a acontecer. A mudança começou com a chegada de uma vizinha, uma mulher idosa e enigmática que parecia trazer consigo uma aura de mistério. Seus olhos pareciam esconder segredos antigos, e sua presença trouxe consigo um ar de inquietude que nunca antes havíamos sentido. Logo, objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos. Torneiras se abriam sem explicação, e o som de passos ecoava nos corredores vazios durante a noite, mas o mais perturbador de tudo eram os sussurros que pareciam encher o apartamento, como se o próprio ar estivesse sussurrando segredos que não éramos destinados a ouvir. Elizabeth foi a primeira a notar mudanças em si mesma. Esquecimentos simples no início, mas logo se tornaram lapsos de memória alarmantes que não podiam ser ignorados. Ela deixava o fogo aceso por horas, queimando comida até se transformar em carvão. Torneiras e chuveiros eram deixados ligados, mesmo depois de serem usados. Eu me encontrei testemunhando eventos inexplicáveis quando estava sozinho em casa. Uma tarde, após um banho relaxante, pisei no tapete do banheiro para encontrar pegadas úmidas, como se alguém tivesse estado ali na minha ausência. Mais tarde, na sala escura, fui assombrado pelo som de uma cadeira sendo arrastada na cozinha vazia, como se uma presença invisível estivesse brincando comigo. Mas o ápice do terror veio numa noite fatídica, quando Megan foi atacada por algo invisível enquanto ia buscar água na cozinha. Seu grito desesperado nos trouxe correndo para a sala, onde a encontramos tremendo de medo, acusando a velha vizinha de cortar seu cabelo enquanto ela estava desacordada. As coisas só pioraram a partir daí. Portas se fechavam sozinhas, armários batiam sem motivo aparente e o som de crianças chorando ecoava nos corredores. Em uma noite assustadora, acordei com algo roçando contra meu pé e o som de passos ao meu lado, embora eu estivesse sozinho na sala escura. Foi durante esse período de terror que decidimos tirar uma foto para tentar capturar qualquer evidência do que estava nos assombrando. O que vimos naquela foto nos deixou horrorizados. Uma figura fantasmagórica espreitando atrás de nós, uma presença sinistra que não podíamos explicar. Mas foi só quando nosso vizinho misterioso foi encontrado morto em seu apartamento que as atividades paranormais cessaram. Seu falecimento trouxe um fim repentino ao nosso tormento, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Agora, anos depois, ainda me pergunto sobre os eventos inexplicáveis que testaram nossa coragem e nossa amizade naquele apartamento assombrado. Talvez nunca saibamos a verdade por trás dos sussurros nas sombras, mas uma coisa é certa: o que vivemos juntos nos uniu de uma forma que nenhum terror sobrenatural poderia quebrar. Era uma noite escura e silenciosa, quando eu, um estudante de medicina, fui designado para uma vigília noturna no necrotério do hospital da universidade. Embora estivesse acostumado com o ambiente sombrio e os corpos silenciosos, nada poderia ter me preparado para o terror que estava prestes a experimentar. Assim que entrei no necrotério, uma sensação de opressão me envolveu. O ar estava pesado e carregado de um cheiro metálico, enquanto as luzes fracas lançavam sombras sinistras pelas paredes frias. Engoli em seco e forcei-me a avançar, lembrando-me de que estava ali para aprender e crescer como profissional de saúde. No entanto,
À medida que a noite avançava, acontecimentos inexplicáveis começaram a ocorrer. O som de passos ecoava nos corredores vazios, embora eu fosse o único presente. Objetos pareciam se mover por conta própria, deslocando-se de seus lugares habituais sem explicação lógica. Uma sensação de que estava sendo observado me atormentava, fazendo-me olhar por cima do ombro repetidamente, mas não havia ninguém lá. O verdadeiro terror, no entanto, começou quando ouvi um gemido baixo ecoando de uma das salas de autópsia. Meu coração disparou de medo, mas forcei-me a investigar, convencendo-me de que era apenas minha mente brincando comigo. No entanto, ao entrar na sala escura, me deparei com uma visão que me fez congelar de horror. Um dos corpos sobre a mesa de autópsia estava se movendo, seus membros retorcendo-se em espasmos grotescos. Os olhos estavam abertos, fixos em mim com um brilho sinistro, enquanto gemidos abafados escapavam de seus lábios pálidos. Paralisado pelo medo, fiquei ali, incapaz de me mover ou gritar por ajuda, enquanto o horror se desenrolava diante de meus olhos. Foi só quando um dos outros estudantes de medicina chegou para sua própria vigília que consegui encontrar minha voz. Juntos corremos para fora do necrotério, deixando para trás o terror que havíamos testemunhado. Nos dias seguintes, relutantemente compartilhamos nossa experiência com os outros, mas ninguém parecia acreditar em nós. Para o mundo exterior, era apenas mais uma noite no necrotério, mas para mim foi uma prova assustadora de que o desconhecido e o sobrenatural podem habitar mesmo os lugares mais sombrios e inesperados. Foi só quando um dos outros estudantes de medicina chegou para sua própria vigília que consegui encontrar minha voz. Juntos, corremos para fora do necrotério, deixando para trás o terror que havíamos testemunhado. Nos dias seguintes, relutantemente, compartilhamos nossa experiência com os outros, mas ninguém parecia acreditar em nós. Para o mundo exterior, era apenas mais uma noite no necrotério, mas para mim foi uma prova assustadora de que o desconhecido e o sobrenatural podem habitar mesmo os lugares mais sombrios e inesperados. Como estudante universitário em busca de um emprego de meio período para ajudar nas despesas, aceitei uma posição como coveiro em um pequeno cemitério local. O trabalho parecia simples o suficiente: cavar covas, cuidar do terreno e garantir que tudo estivesse em ordem para os visitantes. No entanto, logo descobri que havia mais do que simplesmente ossos enterrados sob a terra do cemitério. Minha primeira semana no trabalho foi tranquila, apesar da atmosfera um tanto sombria. No entanto, à medida que me familiarizava com os detalhes do trabalho, comecei a notar comportamentos estranhos por parte dos outros coveiros. Eles pareciam sempre ansiosos e cautelosos, como se estivessem escondendo alguma coisa. Certa noite, enquanto trabalhava sozinho no cemitério, ouvi murmúrios vindos de uma das sepulturas recém-escavadas. Intrigado e um pouco assustado, me aproximei cautelosamente, apenas para descobrir que não estava sozinho ali. Um dos outros coveiros estava debruçado sobre a cova, murmurando palavras incompreensíveis, enquanto mexia freneticamente na terra. Quando me viu, ele ficou visivelmente perturbado e me ordenou que saísse imediatamente do cemitério. Confuso e assustado, obedeci, mas não consegui tirar a imagem do coveiro enlouquecido de minha mente. O que ele estava fazendo ali? E por que estava tão desesperado para me expulsar? Decidido a descobrir a verdade, voltei ao cemitério na noite seguinte, determinado a desvendar o mistério por trás do estranho comportamento dos coveiros. À medida que me esgueirava pelas sombras, descobri uma cena que me deixou horrorizado. Os coveiros estavam realizando rituais sombrios e macabros sobre as sepulturas, invocando forças além da compreensão humana. Antes que pudesse reagir, fui descoberto pelos coveiros, que me capturaram e me arrastaram para dentro de uma cripta abandonada no cemitério. Lá, fui confrontado com o verdadeiro propósito por trás de seus rituais. Eles estavam tentando ressuscitar os mortos, desafiando as leis da vida e da morte, em busca de poder e imortalidade. Com medo e desesperado, lutei para escapar de seus grilhões, enfrentando horrores além da imaginação, enquanto corria pelas catacumbas escuras do cemitério. Finalmente,
Encontrei uma saída e corri para a segurança, jurando nunca mais voltar ao cemitério novamente. Desde então, evitei o cemitério a todo custo, mas as memórias daquela noite assombrada continuarão a me assombrar para sempre. E enquanto o sol se põe sobre as sepulturas silenciosas, uma sombra de medo paira sobre o cemitério, lembrando-me do segredo sinistro que reside sob a terra escura e fria. Havia uma mansão abandonada no final da rua onde eu cresci. Durante anos, foi o local de muitas histórias assustadoras contadas por crianças corajosas e imaginativas. Eu sempre olhava para ela com uma mistura de fascínio e medo, imaginando o que poderia estar escondido atrás de suas portas trancadas. Um verão, quando eu tinha 16 anos, decidi investigar a mansão abandonada com 2 amigos, Sarah e Alex. Movidos pela curiosidade e uma pitada de coragem adolescente, planejamos explorar a mansão e descobrir os segredos que ela guardava. Quando finalmente entramos na mansão, fomos recebidos por um silêncio perturbador. A poeira dançava no ar enquanto nossos passos ecoavam pelos corredores vazios. À medida que avançávamos, cada sala revelava mais mistérios. Móveis cobertos por lençóis, retratos desbotados e uma atmosfera de abandono que parecia pesar sobre nós. Mas foi quando chegamos ao porão que descobrimos a verdadeira natureza dos segredos da mansão. Escondido atrás de uma porta trancada, encontramos um laboratório abandonado, repleto de equipamentos antigos e frascos contendo líquidos estranhos. Parecia que estávamos pisando em um cenário de filme de terror, e nossa curiosidade rapidamente se transformou em medo. Enquanto examinávamos o laboratório, ouvimos um barulho vindo de cima. Como se em resposta ao nosso susto, as luzes se apagaram de repente, mergulhando-nos na escuridão total. O pânico nos consumiu enquanto tentávamos encontrar uma saída, mas parecia que estávamos presos naquele pesadelo sobrenatural. Foi então que avistamos uma figura fantasmagórica, parada no final do corredor, olhando para nós com olhos vazios e sem vida. Gritamos de terror enquanto corremos em direção à saída, desesperados para escapar da mansão assombrada. Ao emergirmos na luz do dia, respiramos aliviados, mas o mistério da mansão abandonada permaneceu conosco. Nunca descobrimos quem era o proprietário original da mansão, ou por que foi abandonada tão repentinamente. Mas uma coisa era certa. Aquele verão nos ensinou que alguns segredos são melhor deixados enterrados e que a curiosidade pode levar a lugares sombrios que não desejamos explorar. Era uma noite fria de outono quando eu, uma mulher solitária em busca de companhia, fiz uma descoberta que mudaria minha vida para sempre. Enquanto explorava uma antiga casa abandonada nos arredores da cidade, fui inexplicavelmente atraída para um dos quartos empoeirados no andar de cima. Ali encontrei um diário antigo, cheio de anotações antigas e páginas amareladas pelo tempo. À medida que folheava as páginas, senti uma presença estranha se manifestar ao meu redor, como se eu não estivesse mais sozinha naquele quarto vazio. Curiosa e um pouco assustada, comecei a conversar em voz alta, dirigindo-me à presença invisível que parecia me observar. Para minha surpresa, recebi respostas, sussurradas no ar como um eco distante. Era como se eu tivesse feito amizade com um espírito, preso entre os mundos dos vivos e dos mortos. À medida que os dias passavam, minha amizade com o espírito se aprofundava, e eu me encontrava compartilhando meus pensamentos e sonhos com ele, como faria com qualquer amigo próximo. Ele me contava histórias de sua vida passada, uma existência marcada por tristezas e arrependimentos, mas também por momentos de alegria e amor. Com o tempo, percebi que minha ligação com o espírito ia além do que eu jamais imaginara. Sua presença se tornou uma parte essencial da minha vida, preenchendo o vazio que eu sentia há tanto tempo. E quando ele me pediu para acompanhá-lo para o outro lado, não hesitei em aceitar. Na noite em que finalmente nos despedimos deste mundo, senti uma sensação de paz e aceitação enquanto segurava a mão do meu amigo espiritual. Juntos, atravessamos o véu que separa os vivos dos mortos, deixando para trás este mundo de dor e sofrimento. À medida que nos afastávamos, vi a vida que deixara para trás desaparecer no horizonte, substituída por uma luz brilhante e reconfortante.
Sabia que estava indo embora, mas não senti medo. Em vez disso, senti uma profunda gratidão por ter encontrado um amigo tão especial, mesmo que isso significasse deixar este mundo para trás. E assim, partimos juntos, rumo ao desconhecido, em uma jornada além da vida, onde nossa amizade nunca desvaneceria e onde encontraríamos a paz e a felicidade que tanto ansiávamos.